E semana passada a gente entrou num assunto sobre o capítulo 17 e 18 de Apocalipse, onde fala sobre a grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra, aquela que o Senhor virá, destruirá e julgará. Amém? Quem estava aqui lembra do que foi pregado. E nós fomos expondo algumas coisas. É quase unânime, irmão. Se tu for na internet, se tu conversar com um evangélico, quase todos pregam, ensinam, entendem que essa grande Babilônia, essa grande meretriz, né, essa mãe de todas as prostituições da terra, aquela que carrega o sangue dos santos sobre toda a história, eles entendem que o nome dela é Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? E nós aprendemos semana passada que não. Que essa grande meretriz, essa grande Babilônia, significa todas as religiões da terra. Tudo aquilo que já passou por essa terra, todo o sistema. A palavra ismo, onde é que a palavra ismo é encontrada, irmãos? Em todas as religiões da terra. Hinduísmo, budismo, cristianismo, judaísmo, né? Todas, espiritismo, satanismo, todas essas religiões têm no final a palavra ismo. A palavra ismo significa, sabe o que, irmãos? Sistema. Amém? A palavra ismo significa sistema. E esse sistema é um sistema mundano e é um sistema satânico. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse 18, onde a gente parou semana passada. Nós estaremos pregando, na verdade, a segunda parte desta mensagem. A grande Babilônia, a grande meretriz, a prostituta. Apocalipse 18, versículo 19. 18, 19 até o 24. E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que habitam, todos os que tinham navios, no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegrai-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, nenhum artifício de arte alguma se achará em ti. E ruído de mó em ti não se achará, não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém? Então, irmãos, eu creio que ficou bastante claro semana passada, ficará ainda mais claro nesta semana, que a Igreja Católica Apostólica Romana, como muitos têm ensinado, como muitos têm crido, ela não é, ela não foi o princípio das religiões. Ela não foi o princípio das prostituições. Ela não foi o princípio, a autora das idolatrias. Amém? Ela apenas continuou, ela apenas deu sequência a algo que o próprio Satanás criou desde o princípio. Amém? Rebeldia, prostituição, idolatria contra Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos. Amém? Essa Babilônia, esse sistema, esse ismo, essas religiões
essas doutrinas satânicas, elas são responsáveis por todos os mortos que já morreram. Amém? A humanidade tem 6.000 anos. Alguns creem na teoria da evolução. Amém? Alguns creem na teoria da evolução. Eu creio na teoria da criação. A Bíblia diz que no primeiro dia até o sexto dia, dias literais. Eu por muito tempo relutei se realmente eram dias literais ou não seriam. Porque a Bíblia diz que um ano para o Senhor é como 1000. Só que a gente começar a estudar a criação, a gente vai vendo que Deus vai criando as coisas e as outras coisas são necessárias, irmãos, para que tudo funcione. Amém? Recentemente o Papa, nós vamos falar bastante desse Papa hoje. Não sei se alguém vai ficar chateado comigo, não tem problema. Não tem problema. Esse Papa que está, o Papa Francisco, recentemente deu uma entrevista. Vou repetir o que eu tenho falado, não acredite de primeiro em mim, irmãos. Digite no YouTube e vai aparecer para ti. Ele declarou que ele crê na teoria da evolução. Amém? Porque Deus não é um mágico, palavras dele, não minha. Deus não é um mágico que tem uma varinha de condão que diga, no primeiro dia haja tal coisa, haja tal coisa, haja tal coisa e haja tal coisa. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus é um mágico. Amém? A Bíblia diz que Deus formou do nada, através da sua palavra. Esse é o Deus que nós cremos. E essas religiões, é isso que caracteriza, irmãos, as prostituições, as sutilezas. Aí tu vai dizer assim para mim, mas nem deveríamos tocar nesse assunto, porque lá é a Igreja Católica, nós estamos aqui, nós não temos nada a ver e nunca teremos nada a ver com a Igreja Católica. Aqueles que já tiveram, já não tem mais, já saíram. Essa grande meretriz, irmãos, essa grande Babilônia, o auge dela será algo chamado ecumenismo. Amém? A preparação, irmãos, está a todo vapor. Lembram da ferida de morte? Lembra que João viu uma cabeça ferida de morte, golpeada de morte? E essa ferida será curada? E essa ferida, todos vão se maravilhar com a besta que vai ressurgir. Alguns acham que é algum Papa, alguns acham que é o Papa João Paulo II que vai ressuscitar. Não é o Papa que vai ressuscitar, nós vamos entender mais para frente. Abre a tua Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias 51. Aqui nós estamos, irmãos, no Antigo Testamento. Aqui o profeta Jeremias vai proferir, vai falar palavras contra a Babilônia, a nação da Babilônia, a qual João faz referência em Apocalipse, referindo à grande Babilônia meretriz. 51:13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Quem tem memória boa, vai lembrar o que está em Apocalipse 17, que nós ouvimos falar em Apocalipse 17. A besta que surge da onde? Do mar. Lembra que a mulher, que a besta, que a meretriz está sentada sobre o quê? Sobre a besta, a meretriz, e a besta está sobre muitas águas. Olha a semelhança. Olha a semelhança com o Apocalipse capítulo 3, o último estágio da igreja. Qual é o último estágio da igreja? Uma igreja o quê? Rica, avarenta. Antigo Testamento, figura da Babilônia. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas
há nos céus, e sobe os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem entendimento, envergonhou-se todo ouvires de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Versículo 18. Vaidades são as obras, vaidades são e obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Serão que? Destruídas. Amém, irmãos? Por que estamos lendo o profeta Jeremias, que profetizou 5, 6 séculos antes de Cristo? Para nós ficarmos convencidos, irmãos, que a grande Babilônia, a grande meretriz, é o sistema satânico. É o sistema onde Satanás cria, irmãos, cria religiões, conceitos, coisas que nos levam a tirar a nossa adoração de Deus e levar a coisas. Amém? Repetindo, o ecumenismo está à nossa porta. A ferida de morte, irmãos, que vai ressurgir, a ferida de morte golpeada pelo mal, que mesmo? Ela foi golpeada pelo quê? Qual foi o golpe que ela recebeu? Foi de um tiro? Alguém que lê Apocalipse? Tailã? Pela espada. Ela foi golpeada pela espada. E a Bíblia diz que ela vai ressurgir, a besta. E todos vão ficar maravilhados. Meu Deus! Olha quem apareceu novamente. Quem é a espada? O que é a espada? Efésios 6 fala sobre a espada. Quem é a espada, irmãos? É o Espírito? Quem? A palavra de Deus. Em 303, aí vai entrar agora a instituição romana. 303, 311, 313 foi criando o corpo, né? Todos os apóstolos já mortos, a igreja de Cristo fluindo como nunca, a igreja nas casas, nos lares, onde tivesse local, uma igreja assim instituída, organizada, com pastores, com bispos, com os presbíteros, cheia de dons espirituais, amém? Cheia de amor, de caridade, cheia dos princípios do Senhor. De repente, um homem chamado Constantino cria o ismo no meio cristão. Chamado o quê? Catolicismo. Nós vemos em 303, irmãos, o maior ecumenismo da história até hoje. Todas as nações do Império Romano eram o quê? O que eles eram? Todas. Idólatras, pagãos. Adoravam vários deuses, vários. E Constantino diz que se converteu ao Senhor Jesus. E ele cria a besta. A junção. Olha o que nós vemos em Apocalipse 13. Nós vamos ler depois. 2 bestas. Amém? Olha o que nós vemos aqui nessa instituição. O Império Romano. Agora, além do Império Romano, é um império religioso. Constantino e todos os seus sucessores vão estabelecendo que aqueles que não são cristãos, aqueles que não aderem ao ecumenismo, seriam mortos, seriam perseguidos. Amém? Isso vai acontecendo. E eles vão gerando o ecumenismo. Aí tu vai dizer, mas que coisa boa que ele fez, o ecumenismo. Né? O ecumenismo é bom que todos vivam em união, é bom que todas as pessoas se agreguem. Abre a tua Bíblia rapidinho. Em Mateus 10.
Vamos ver se Jesus concorda com isso, com o ecumenismo. Vamos ver se foi isso que Jesus veio promover na terra, irmãos. Que todas as crenças andem de mão dada e nos chamemos de irmãos. Mateus 10, 33. 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis, não crie uma ficção na tua cabeça, não se deixe enganar, que eu vim trazer a paz à terra. O que Jesus veio trazer, irmãos? O quê? A espada. Jesus não veio trazer a paz. Jesus veio trazer a espada. Jesus nos dá a paz. Amém? Mas Ele nos separa, irmãos, dessa falsa paz, dessa falsa união, dessa falsa religiosidade. Versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão, eu vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim será. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Quem aqui conhece o padre Fábio de Mello? Essa pregação vai para o YouTube, acho que vai. Quem conhece o padre Fábio de Mello? A maioria. Quem aqui às vezes pode... Não, aí não precisa responder, porque eu não quero te constranger. Tem gente que acha legal, acha ele um cara legal. O diabo vem disfarçado de anjo de luz. Vou repetir, irmãos, para que não passe percebido. Nós estamos falando bastante na Igreja Católica, na instituição romana, não dos católicos, na instituição, no ismo, no sistema. Porque eu creio, que logo, nós teremos que tomar uma decisão. Amém? Aconteceu em 303. Não passava pela cabeça daqueles cristãos. Amém? Mas era plano de Satanás e era permissão de Deus. Ou eles participavam do ecumenismo ou eles morriam. Vai estudar um pouquinho. Ou eles se reuniam em cavernas. Ou eles iam para as covas dos leões, ou eles eram decapitados, irmãos. Ou eles iam para o Coliseu de Roma para morrer. Vai repetir. Eu falei semana passada, a história, irmãos, a história ela não é linear, ela é circular. A história se repete, os elementos mudam. Mas nós lemos Jeremias, lemos Ezequiel, lemos Isaías, lemos Daniel e lemos João. O último livro a ser escrito, irmãos, dessa compilação chamada Bíblia, Apocalipse. A história se repete. O mesmo animal, a mesma figura que Daniel viu em capítulo 7, os 4 reinos, João viu. A besta que emergia do mar no capítulo 13, irmãos. Ele dá a semelhança dos 3 animais. A história, irmão, se repete e ela vai se repetir. Eu não esqueci do padre Fábio de Mello. Ele deu uma declaração dizendo assim, criticando essa passagem de Jesus aqui, aquele que não toma a sua cruz e não vem até mim não é digno de mim. Ele falou que tem pessoas crentes que ficam olhando tanto para a salvação, tanto para a promessa, devem olhar porque Paulo assim aconselhou. Amém? Romanos 8, o que Paulo fala? As provações, privações, tribulações dessa vida não se comparam com a glória que nos está o quê? Proposta, oferecida. Aí ele fala assim, essas pessoas ficam olhando
para algo que foi prometido. Esquece de usufruir dessa maravilha de vida que nós temos. Esquece de viver. Deixam de viver crendo que existe outra promessa. Irmãos, eu parei de roubar, adulterar, mentir, brigar, me embriagar. E vou largar de tudo ainda que o Senhor me pedir, irmãos. Porque eu creio na promessa da outra vida. Eu creio nas sãs palavras do Senhor Jesus, irmãos. Eu creio que o Senhor Jesus veio trazer a espada. O Senhor Jesus não veio morrer na cruz para que a gente ande de mão dada e de braço dado com esse tipo de declaração, com esse tipo de sistema diabólico. Amém? Se tu assistir mensagens, pregações de líderes evangélicos do Brasil, de 2011, 2012, quando o Papa veio para o Brasil e propôs conversar sobre o ecumenismo, o Silas Malafaia, todos conhecem, a maioria conhece, pastor Silas Malafaia, já teve um discurso bom, se corrompeu. Ele dizia, ele deu uma entrevista no Canal Livre, na Bandeirantes, e perguntaram, o senhor vai no encontro com o Papa? De maneira nenhuma. Mas por quê? Não, nós não comungamos a mesma coisa. 2012. Não, o ecumenismo não faz parte da agenda evangélica. Ele falou 99, 98% das igrejas evangélicas não vão se sentar na mesa para conversar com o papado. Não vão. 2012. Quanto tempo passaram, irmãos? 5 anos. Hoje, 90% das grandes denominações, irmãos, já beijaram a mão do Papa. Já se ajoelharam diante do Papa Francisco. Amém? 5 anos. Já mudaram. Agora eles estão para aprovar uma lei que devia aprovar logo. Se depender de mim, vai aprovar. O governo quer começar no Brasil a cobrar imposto das igrejas, das denominações, dos ismos. Aí como eles são movidos por avareza, como os líderes evangélicos no mundo, não no Brasil, são movidos por avareza, liderados pelo senador Magno Malta, um crente, um cristão, estão sentando todos na mesma mesa. O pastor passa o microfone para o pai de santo do candomblé. Passa a mão, vai passando a mão, vai passando o microfone. Estão todos unidos num só propósito. Não aprovar essa lei absurda, né? De que as instituições sejam fiscalizadas. Porque daí, irmãos, eles vão descobrir, né, o valor dos jatinhos, das propriedades, quantas cabeças de boi. Por enquanto não precisa declarar nada, então eles vão. Lembra da Babilônia? Avareza. O Senhor virá e destruirá. Hoje, irmãos, 90% das denominações evangélicas, pentecostais, neopentecostais, todas sentam e conversam com o Vaticano. Amém? A Igreja Católica vai liderar esse movimento? Vai. A figura do Papa vai liderar esse movimento? Está liderando. O Papa Francisco, irmãos, tem dado declarações assustadoras. Assustadoras para quem tem medo, que não quer que o Senhor Jesus volte logo. Amém? As profecias têm se cumprido, têm se estreitado, têm se abreviado na boca desse argentino, chamado Papa Francisco. Dia após dia ele vem fazendo declarações, irmãos, proféticas. Dia após dia ele está preparando o caminho. Eu entendo que ele é o falso profeta. Ele é quem vai encaminhar a adoração à besta, a que foi golpeada de morte e vai voltar a ressurgir, através de um ecumenismo, uma só religião, um só governo. Não era assim Roma? Não era assim o Império Romano? Quando tomou posse de tudo? Esse é o caminho. Mas não sem a aprovação das lideranças. Aí tu vai dizer, mas eles não vão aceitar.
os pastores não vão aceitar, os padres não vão aceitar. Irmãos, o ismo é muito forte, o sistema é muito forte. Quantos de nós aqui congregávamos em instituições evangélicas e tivemos que sair? Tivemos que sair, porque nós questionamos o sistema, porque nós dizemos, não é assim, e éramos taxados de quê? De rebeldes. De rebeldes. De ousar se levantar contra o ungido de Deus. Amém, irmãos? O que está por vir, irmãos, nesses últimos dias, esse ecumenismo que está se desenhando, irmãos, será pior do que a instituição em 300 depois de Cristo, será pior do que todo o período de perseguição e de inquisição que a igreja fez. A besta começou a ser ferida em 476, quando o Império Romano foi se desfacelando. E a besta levou outro golpe da espada, que é a palavra de Deus. Amém? A espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que esse reino seria desfeito. Amém? A palavra de Deus foi profetizando, irmãos. Em 1517, 303, 1517, o ecumenismo reinava. Só existia uma instituição religiosa cristã. Aí em 1517, o que houve? Houve uma revolta. Houve um protesto, né? Lutero protestou. E através do protesto de Lutero, outros foram protestando. Outros. Hoje existem 33 mil denominações evangélicas no mundo. 33 mil denominações. Olha quanto protesto, irmãos. Amém? Olha que ferida mortal que a Igreja Católica, que a instituição recebeu. Olha que ferida que a besta recebeu. Se nós continuássemos mais 100 anos, irmãos, mais 100 anos, será que ainda haveria Igreja Católica Apostólica Romana? Será que ainda haveria membros? No Brasil já foi de 95%, já deve estar em 65%. Amém? Em 20 anos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a besta será curada e todos vão se maravilhar. E todos aqueles que vão ter o nome escrito no livro da vida serão levados a adorar a besta que vai ressurgir. Esse sistema global, político e religioso. E quem vai levar? O falso profeta. Na figura do Papa. Não sei se desse, não sei se o próximo, não sei se daqui a 10. Não sei. O que eu creio, irmãos, é que está muito perto. Repito, irmãos, há 5 anos atrás, eles não aceitavam conversar. Agora, todo ano eles têm feito encontros ecumênicos para ajustar, para implantando na mente das pessoas a religião universal. Amém? Eu anotei para não esquecer algumas frases do Papa Francisco e nós vamos comentá-la. Um dos comentários dele, ele falou assim: o evangelismo, o que é evangelismo? Pregação da palavra, não é isso? O evangelismo é pregação das boas novas, é pregação de arrependimento, é pregação de batismo, é pregação de abandono de pecado, mas é pregação também de quê? De ira de Deus, de juízo de Deus, de salvação. Então esse Papa diz assim: o evangelismo é o maior veneno contra o caminho ecumênico. Amém? Vamos continuar evangelizando enquanto há tempo, irmãos. Talvez muitos não entendam. Talvez muitos fiquem tristes e chateados por palavras desse tipo. O evangelismo, o que estamos tentando fazer nessa manhã, pregar a verdade. O Papa Francisco disse que realmente é
o maior veneno no caminho do ecumenismo. Eles querem o ecumenismo, irmãos. Eles querem o ecumenismo. Logo, eles vão querer fazer o quê? Arrancar o veneno. Logo, eles vão começar a tirar fora aqueles que ousam a pregar a verdade, o evangelismo. Dizer que Jesus não veio trazer paz, veio trazer o quê? Divisão, dissensão, espada. Pai contra filho, se necessário, filho contra pai. Amém? Cristãos verdadeiros de religiosos. Será que é forte essa declaração, irmãos? O líder da maior instituição religiosa da terra. Eu não participo dela. Tomara que tu continue assim, no dia da provação, no dia que ela ressurgir fortemente. Porque vai ressurgir, irmãos, como a única e exclusiva na terra. Já foi um dia e será de novo. E ele fala que o evangelismo é um veneno. Quem nos deu esse veneno? Quem nos ensinou esse veneno, irmãos? Quem? O Senhor Jesus. O que Jesus fala? Ide por todo o mundo. Pregai o quê? O Evangelho. O Evangelho do Reino. Ensinando, batizando. Mas aquele que se diz o representante de Deus na terra, o substituto, o vigário de Deus, diz que não. Que Jesus nos deu um veneno para tomar. Um veneno. Deixa eu ler mais uma. O Papa Francisco. Eu sei que muitos não pesquisam e muitos nem querem saber do Papa, irmãos, mas eu preciso saber. Eu preciso entender, estudar e compreender. Alguém ousa a falar qual foi o Papa mais carismático de toda a história, fora esse? Quem foi? Quem? Tu não vale. Quem foi o Papa mais carismático? Alguém tem coragem aqui? João Paulo II. Lembra? João Paulo II. Eu lembro da comoção, irmãos, quando ele morreu, uma choradeira. Chegava nas padarias pessoas assistindo, chorando, comovidas. Até quem não era católico chorava, porque ele era muito bonzinho, muito querido, carismático. Esse Papa argentino, irmãos, que nem diz os argentinos, está dando um olé. Esse Papa argentino tem sido muito mais carismático do que o João Paulo. O João Paulo foi uma preparação para ele. E ele tem sido a preparação, irmãos, para o que há de vir. E ele, em uma dos seus eventos ecumênicos, na sua luta, nas suas viagens para promover o ecumenismo, a religião mundial, ele fez uma pergunta para os seus ouvintes. E a pergunta desse Papa carismático e inspirado, não por Deus, foi a seguinte. Ele falou, quem é o melhor? Ele falou, quem é o melhor? Pesquisem, não acreditem em mim de primeira. Quem é melhor? Os católicos ou os evangélicos? O Papa perguntou e respondeu depois. Ele perguntou, quem é o melhor? Qual é o melhor sistema? Qual é a melhor religião? Qual é o melhorismo? Os católicos ou os evangélicos? Alguém chuta a resposta que ele deu? Qual era o melhor dos dois? Qual era o melhor dos dois, irmãos? Segundo esse Papa. O quê? Quem? Ela acha que é os evangélicos. Quem, irmã? Os católicos? Não, irmã. Esse Papa veio instituir o ecumenismo. Ele falou, o melhor de todos são todos juntos. Quando tu chegar em casa, se tu tiver internet móvel, corre para o YouTube e coloca lá e procura a entrevista dele. Ele falou, o melhor de todos não são os católicos. O melhor de todos não é o evangélico. O melhor de todos é que a gente se una de uma vez. O melhor de todos é que a ferida que foi golpeada pela espada, pela palavra de Deus, seja curada, sarada. Que nós voltemos a ter unidade. Irmão, Jesus não veio trazer unidade. Veio? Não veio.
Esse homem tem proferido palavras contra o Altíssimo. Ele diz que ele carrega só 2 coisas no bolso. E não é dinheiro, porque o dinheiro fica no banco, lá nos cofres. Ele carrega 2 coisas no bolso. Um é o rosário, né, para que ele possa exercer a idolatria dele. Um é o rosário para ele rezar. E a outra coisa é uma caixinha que ele carrega. Ele tirou e mostrou para as pessoas o caminho do Calvário. O caminho que Jesus percorreu desde ser preso, levado a Pilatos, carregando a sua cruz. E ele fala, irmãos, em bom tom para todos ouvir. Isso aqui que eu carrego, na caixinha dele, o caminho do Calvário, a crucificação de Cristo, se chama o fracasso de Deus. O fracasso de Deus. É assustador, irmãos. Vou repetir. 90%, todas as igrejas que vai vir na tua mente aí, Assembleia de Deus, Quadrangular, Metodista, Batista, Adventista, abrir um parênteses para a igreja adventista. É a igreja que durante a história mais pregava que o Papa era o anticristo, que tudo que tinha aqui no Apocalipse era o Papa e o papado. A meretriz, tudo, eles achavam espaço para tudo. Igreja adventista do 7º dia, tudo. A igreja que mais tinha ousadia para ir na internet dizendo, é o Papa, é a igreja católica, tudo. Foi a primeira a estender a mão para o Papa. A liderança da igreja adventista do 7º dia americana. Foi a primeira a homenagear o Papa. Foi a primeira a abraçar o Papa. A dizer, nós queremos curar a ferida golpeada de morte. Amém, irmãos? Essas palavras, irmãos, são proferidas contra Deus. A cruz de Cristo, segundo esse homem, é o fracasso de Deus. O que a Bíblia nos ensina? A cruz de Cristo é o que, irmãos? A nossa vitória. Foi na cruz que Jesus venceu. Foi na cruz que ele desposou e destronou principados e potestades. Foi na cruz, irmãos, que ele venceu Satanás. Ele não perdeu. A cruz, o que Paulo fala em 1 Coríntios? Que Deus, na sua o quê? Loucura, que era a cruz, confundiu sim os sábios. Os sábios dessa terra acham que Deus perdeu na cruz. Mas Deus, na sua loucura, venceu na cruz. Amém? Está quase acabando. Deixa eu ler mais uma declaração desse Papa. O Papa tem pedido para os cristãos, para os seus ouvintes católicos e agora evangélicos, que logo, segundo ele, serão só, porque aí é o melhor de tudo. Ele tem pedido para que os cristãos não sejam fundamentalistas. Quem já ouviu essa palavra, fundamentalista? A culpa é de quem aí? Das bombas que explodem, do prédio, das torres gêmeas que caíram. A culpa é de quem? Dos fundamentalistas islâmicos. Daqueles que são radicais. Então o Papa diz assim, meus filhos cristãos, não sejam radicais. Parem de pregar que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Parem de pregar, não sejam radicais. Palavras dele. Parem de pregar que não há salvação senão em Cristo Jesus. Parem de pregar que é um sistema corrompido. Parem de ser radicais e pregar que espiritismo, que candomblé, que maçonaria é doutrina de demônios, não de homens, de demônios. Ele falou, vamos parar com esse extremismo. Irmãos, tudo isso é uma preparação, irmãos. Tudo isso é uma preparação para que eles nos calem. Essa igreja, a qual o primeiro momento, sem conhecimento, é o ecumenismo, olha que legal, né? Houve essa divisão, católicos e evangélicos se xingando, se ofendendo, a igreja católica perseguindo e matando durante a Idade Média inteira.
Que bonito, agora eles unidos. Vão ser unidos nessas confissões, irmãos. Diga que não podemos ser extremistas, radicais com a palavra. Será que nós não podemos levar a Bíblia ao pé da letra? Sim ou não? O que Jesus falou, irmãos, quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso? Nascerá da mulher aquele que pisará a cabeça de quem? Nasceu da mulher ou não nasceu? Nasceu. Pé da letra. Nasceu da mulher. Isaías diz o quê? Olhávamos para ele e o reputávamos como aflito de Deus. Homem de dores, moído, afligido pelas nossas transgressões. Aconteceu ou não aconteceu? Isaías, 600 antes de Cristo ir para a cruz e se transformar em um homem de muitas dores, aflito. Olhávamos, quando ele fala olhávamos, ele não olhou, está falando da humanidade, dizendo, foi aflito por Deus, mereceu o castigo. Aflito de Deus, o fracasso de Deus. Só que na continuação de Isaías 53 diz, agradou a Deus moê-lo, por amor de cada um que está aqui sentado, irmãos. Por amor de cada um daqueles que tem se convertido, tem morrido, irá morrer ou será ressuscitado, arrebatado por esse ato de vitória na cruz. Amém? Nós temos que levar a Bíblia ao pé da letra. Mas eles estão preparando, o caminho é lento. Ao mesmo tempo que ele é rápido, mas ele é lento, né? Eles estão já há um bom tempo. Nesses últimos dias tem acelerado. Eles estão preparando. Eles criaram quem primeiro? Os radicais islâmicos. Aí tu tem aquela figura radical, extremista. Olha quantas atrocidades eles fazem. E o Papa nessa palestra, que ele traz uma folha pronta e fica lendo, que alguém escreveu para ele, o representante de Deus na terra não consegue ler a Bíblia e pregar, ele diz que mesmo os extremistas, mesmo os fundamentalistas, que não pegam em armas, que não explodem bombas, são perigosos. E o que a gente tem que fazer com quem é perigoso, irmãos? Tirar, né? Tirar, exterminar. Quem são os fundamentalistas que não pegam em armas? São os que pegam na Bíblia, irmãos. Ele fala que todo aquele que prega que Jesus voltará para julgar esse mundo é fundamentalista. E o evangelismo, o fundamentalismo é um veneno para o ecumenismo. Amém, irmãos? Mas assim como a besta, irmãos, foi ferida de morte pela palavra, ela vai ser curada, irmãos, pela palavra. Está profetizado. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, irmão. Nós temos que sair disso tudo. Nós temos que estar disposto, irmãos, a enfrentar o que se aproxima. Amém? Ele falou também, declarou também, que ele está muito ansioso. Ele diz assim, eu estou muito ansioso para que esta separação termine e eu receba o abraço dos meus irmãos. O Papa diz, em entrevista recente, que ele está muito ansioso. Ele não vê a hora desse momento acontecer. Amém? De que essa separação acabe. De que essa ferida seja sarada. E ele lê, ele conta a historinha de José. Quem é que conhece a história de José? José que se tornou governador do Egito. José tinha quantos irmãos? 11. E ele conta essa história. Ele, a igreja católica, é José. Nessa alusão aqui, irmãos, ele é José. A igreja católica é José. Foi traída, vendida, abandonada.
Ela era a única verdadeira. Ela tinha promessa. Ela foi traída. Em 1517 começou a traição. E ele diz que assim como José, ele não vê a hora, vejam claramente que ele se coloca como líder, sim, dessa instituição. Vou repetir, não é ela a grande Babilônia, irmãos, vem desde lá de trás. Vai ser a reunião de todas elas, mas ele será o líder. Ele diz, eu não vejo a hora, assim como José recebeu seus irmãos, quando veio grande fome sobre a terra, lembra da história? Ele fala assim, como os irmãos de José tinham muito dinheiro. O problema dos irmãos de José, irmãos, não era falta de dinheiro, era falta de quê? De comida. E aonde eles tiveram que comprar? Lá no Egito, lá com José. Olha a alegoria que esse homem, inspirado pelas trevas, faz, da união que vai acontecer, que ele está ansioso. Ele falou, não vejo a hora de abraçar os meus irmãos protestantes, que se rebelaram contra a igreja mãe. E assim como José, eu vou chorar e abraçar os meus irmãos. E vou vender para eles tudo que nós temos, porque só nós, só em nós, só eu, José, posso matar a fome dos meus irmãos. É tão difícil assim de entender, irmãos? A seriedade da coisa? É tão difícil. Será que esse cara vai morrer, vai ficar tudo para trás, vai vir um papo? Não, agora esquece o ecumenismo, volta tudo como estava, vamos continuar a divisão. Irmãos, não começou com ele, não começou com o Bento XVI, não começou com o Papa João Paulo II, começou com o Papa João VI, em 1964. Esse Papa baixou um decreto e falou, a Igreja Católica vai lutar, vai fazer de tudo para que a ferida de morte seja curada, para que o ecumenismo volte a reinar. A história está circulando, irmãos, e ela está quase no momento de chegar em 303 depois de Cristo. Amém? A igreja única. O império também único. Quantas vezes tu ouve no Jornal Nacional, em tantos jornais, a palavra globalização, nova ordem mundial, um novo governo, um único governo, tratados, tentativas de paz. O que Paulo falou em 1 Tessalonicenses? Quando ouvirdes falar de paz, virá o quê? Repentina destruição. Amém? É isso que eu creio, irmãos. É isso que eu tenho para pregar. É isso que eu vou continuar pregando. Amém? Eu sei que é muito complexo. Eu sei que muitas dúvidas podem ser geradas. Mas uma coisa eu sei mais do que isso tudo. Ter respostas para todas as tuas dúvidas. Ter respostas para tudo isso que nós estamos pregando e ensinando. Amém? O cerco está se fechando, irmãos. Vamos ser cristãos hoje, irmãos. Se hoje que é livre nós não conseguimos, será que quando tiver barreiras nós viremos? Será que quando nós não pudermos mais usar o microfone, será que quando nós tivermos que vir a pé ou oferecer carona, trazer 10 dentro do carro, para que não tenha muito aglomero de carro, nós viremos? Nós vamos começar a ser vistos como fundamentalistas. Pois nós vamos nos reunir em lugares diferentes. Nós vamos pregar coisas diferentes. Nós vamos continuar dizendo, está acontecendo. Eles vão dizer, não, isso é um ato de amor, de confraternização. Nós vamos dizer, não, isso é a preparação para o início do fim. E nós seremos perseguidos. Amém, irmãos? Aí tu vai dizer, eu estou com medo, nem devia ter falado isso, eu nem vou começar. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Jesus falou que não é o quê? Digno dele, irmãos. Amém? O Senhor chama
os corajosos. Tímido não vai herdar o reino dos céus. Não sejamos tímidos, não sejamos mais tímidos nesses tempos, irmãos, que se aproximam e que se abreviam. Amém, irmãos? Eu creio que até aqui está bom. Está bom de informação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se alguém se sentiu ofendido, eu estou à disposição. Se alguém se sentiu com o cérebro dando um nó, confundido, eu estou à disposição. E nós usaremos a espada. A espada ela é poderosa, irmãos, para dividir. A espada é poderosa para não nos deixar mais em dúvida. A espada é poderosa para fazer com que nós decidamos de qual lado ficaremos. Da verdade ou do ecumenismo? Dessa grande e última meretriz, dessa grande e última Babilônia, dessa grande e última forma de idolatria que existe. E só para tu pesquisar em casa, Jeremias capítulo 7, não precisa abrir. Jeremias capítulo 7, versículo 17, Jeremias fala da Babilônia, o Império Babilônico. Se alguém acha que não, que começou com a Igreja Católica, ela é o raiz de todos os problemas. Lá Jeremias diz que virá juízo sobre a Babilônia. Sabe quem que a Babilônia, os babilônicos adoravam? Além de tantos e tantos deuses, alguém chamada Rainha dos Céus. Amém? Eles adoravam a Rainha dos Céus. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Eles não criaram, irmãos, eles abraçaram no ecumenismo, quando Constantino falou agora o império é cristão, mas vamos abraçar tudo, vamos trazendo, e vai se repetir, estejamos atentos, amém? Glória a Deus.